Agora, 5 horas e 19 minutos, termina esta sessão em que o deputado JHC estava conduzindo agora. Os deputados não concluíram, Aline Machado, a votação de um projeto porque acabou não tendo quórum suficiente, aliás, para ir adiante, né? Já era esperado, Carlos, porque a sessão já estava no finalzinho, o presidente prorrogou e colocou o cadastro positivo, que é um projeto bastante polêmico, e não há acordo para se concluir a votação do cadastro. Ainda há 11 destaques a serem votados. A oposição, então, anunciou obstrução e a sessão acabou caindo. Então, sobre a sessão, vamos trazer agora para você que está nos acompanhando mais detalhes com a Dini Moraes, que está aqui no plenário. Dini, muito boa tarde a você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que acompanharam, né, o plenário da Câmara dos Deputados nesta tarde de quarta-feira. Então, na tarde de hoje foram aprovadas 2 medidas provisórias. A primeira delas, que foi logo no início da tarde, ela prorroga até agosto do ano que vem contratos temporários nos Ministérios da Cultura, do Planejamento, da Ciência, Tecnologia e Comunicação. São cerca de 200 contratos que venceriam este ano e com isso tiveram a prorrogação até agosto do ano que vem. A medida provisória um pouquinho mais polêmica é a medida provisória que trata dos caminhoneiros, inclusive foi fruto aí da negociação entre governo e caminhoneiros para dar fim à paralisação de 10 dias ocorrida no mês passado. Foram 3 medidas provisórias, a primeira delas acabou de ser aprovada então pelo plenário da Câmara dos Deputados hoje. É a que estabelece um preço mínimo para o frete de transporte de cargas aí nas rodovias brasileiras. Essa medida provisória foi bem interessante de se acompanhar o processo dela aqui no plenário da Câmara, Carlos, porque ela foi fruto de bastante negociação entre os líderes partidários para que ela fosse votada mais calmamente, sem obstrução e também sem votações polêmicas, ou votação nominal no caso, né? Que é quando a gente vê os deputados identificando quando cada um se posiciona a respeito do assunto. Não, foi feito um acordo e ela foi votada toda simbolicamente, ou seja, só aquela votação em que os deputados levantam ou abaixam a mão. O que diz essa medida provisória? Ela diz que a Agência Nacional de Transporte Terrestre ela vai estabelecer um preço mínimo para os fretes no país. Esse preço vai ser fixado em acordo já com os produtores, com quem contrata, com os próprios caminhoneiros, enfim, vai ser uma grande consulta aí aos envolvidos e a NTT vai estabelecer um preço mínimo para o frete, 2 vezes ao ano. Isso também pode variar, isso pode ter aí outras tabelas de frete, caso o diesel mude de valor, ele altere o valor de 10% a mais ou 10% a menos. Aí a NTT pode fazer uma outra tabela. Mas se não tiver essa variação, serão 2 tabelas mínimas por ano. Quem não obedecer esse preço mínimo de frete, o que vai acontecer? Vai ser punido e essa pessoa ela pode vir a pagar 2 vezes o valor que ela deveria ter pago ao caminhoneiro. Bom, a medida provisória também traz mais um ponto que anistia as multas, tanto as multas de trânsito, quanto as administrativas, quanto as judiciais que foram aplicadas aos caminhoneiros durante esse período de paralisação no mês passado. A gente até ouviu aí alguns deputados falando a respeito disso e teve uma certa polêmica, mas no acordo acabou ficando essa anistia de multas. Lembrando que não é só uma anistia de multa, por exemplo, aos caminhoneiros que estavam estacionados nos acostamentos das rodovias, né, porque vários deles foram multados bastante, mas também aquelas multas entre contratos, sabe, Carlos? Aquela multa, por exemplo, que uma empresa acaba sendo multada por outra porque não entregou a carga. Aconteceram muitos casos como esse no país por causa da paralisação e essas multas então também acabarão anistiadas segundo o projeto agora que vai para o Senado e se ele for convertido em lei. Muito obrigado, Adine, pelas informações, trazendo todos os detalhes para você que está nos acompanhando aqui nesta reunião, sessão que terminou aqui da Câmara dos Deputados, mas hoje ainda tem muito trabalho aqui no Congresso Nacional. A expectativa, Aline Machado, é para que seja finalizada a lei de diretrizes orçamentárias, porque no final da semana é o período de iniciar o recesso dos parlamentares, dos deputados, deputadas, senadores e senadoras, e aí tem ainda a lei de diretrizes orçamentárias para ser apreciada. É a LDO, a famosa LDO. O que é a LDO? É uma planilha de orientação de execução do orçamento para o ano seguinte, ou seja, para 2019. A LDO, entre outras coisas, ela estabelece a meta fiscal e ela define
onde que o governo vai aplicar o dinheiro dele, ou seja, as ações prioritárias do governo, assim como fixar ações para os três poderes, para as despesas dos três poderes. Agora, o detalhe, Carlos, é que a LDO ela precisa ser votada na Comissão Mista de Orçamento antes de vir ao plenário. E a reunião está acontecendo agora na Comissão Mista de Orçamento, a sessão conjunta aqui do Congresso Nacional, ela foi convocada para 18 horas, mas depende do resultado lá da CMO. Claro que se houver acordo lá, não há problema, chega mais rápido aqui. O que é uma sessão conjunta? A gente sempre repete aqui, né, quando há a votação agora da LDO, mas antes de vetos e de projetos de lei do Congresso Nacional, a sessão conjunta é a expressão máxima perfeita do bicameralismo no Brasil. O bicameralismo no Brasil ele existe desde a Constituição de 1824 e, por regra, nós temos no Brasil, então, 3 entidades legislativas, que é Câmara, Senado e Congresso Nacional. Tanto é que a gente tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado Federal e o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal. Então, nós teremos a votação conjunta aqui de Câmara e Senado da proposta que vai estabelecer as metas, onde será aplicado o dinheiro em 2019, que é a LDO. Além disso, Carlos, só para concluir, há também projetos de crédito orçamentário, que a gente chama aqui de PLNs. Certo, é interessante a gente falar sobre a questão de orçamento, Aline Machado, porque é uma das funções mais importantes do Parlamento, do Congresso, é a questão de participar, né, do orçamento, porque seria, pela ideia da representação, que as pessoas, o próprio povo, está manejando os recursos do Estado, né? É uma das funções mais importantes do Congresso Nacional, porque é uma função naturalmente muito democrática, né? O orçamento é o coração do país, porque você estabelece as regras prioritárias, quanto que você vai aplicar em cada área, e essa é a chance do parlamentar, tanto o deputado quanto o senador, de mexer no texto que veio do Palácio do Planalto. É isso, e você vai ter todos os detalhes com a gente desta sessão conjunta daqui a pouco para apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois que a Comissão Mista de Orçamento também chegar a um entendimento, porque sempre quando vem para cá para votação, né, Aline, os deputados na própria comissão, os deputados, senadores, os relatores, né, de cada setor, porque o orçamento é um negócio muito complexo, então acaba sendo dividido em vários setores, em vários segmentos, e aí depois que tem um entendimento, aí vem sim para o plenário. As votações normalmente aqui no plenário não são muito complexas, muito difíceis, né? Se há acordo lá, as votações aqui, pelo menos do orçamento, são rápidas. O difícil é lá, né? Tá certo. Você que esteve com a gente até agora, acompanhando aqui essa sessão da Câmara dos Deputados, e está na expectativa para também ficar sabendo como será a questão do orçamento, fique ligado, portanto, né? E daqui a pouco a gente vai voltar para trazer para você todos os detalhes. Aqui na TV Câmara agora, Aline, a gente vai transmitir a reunião da Comissão Especial que analisa o projeto de lei da chamada Escola Sem Partido, que é o projeto de lei 7.180 de 2014, que reúne para votar o parecer do relator, o deputado Flavinho, do PSC de São Paulo. Ele apresentou um substitutivo que prevê que, por exemplo, em cada sala de aula tem um cartaz com 6 deveres dos professores. E aí, os nossos telespectadores e também internautas vão poder acompanhar a partir de agora a reunião dessa comissão. E só um adendo, Carlos, a função de fiscalizar o que o Executivo manda para cá, ou seja, os gastos do governo, é uma das funções mais importantes do Parlamento brasileiro, como eu disse. E o dinheiro é dinheiro do contribuinte. Então, você que está acompanhando a Rádio Câmara e a TV Câmara, não deixe de acompanhar a reunião da Comissão Mista de Orçamento e depois a votação final aqui no plenário do Congresso Nacional. Tá certo. Então, na TV Câmara a gente vai para a Comissão Especial Escola Sem Partido e na Rádio Câmara seguimos aqui na nossa programação.